Já parou para pensar em como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários? Muitas vezes, imaginamos heróis bíblicos com superpoderes, mas a verdade é que um coração disposto é tudo o que Deus precisa. Prepare-se para conhecer a história de Cornélio, um homem que nos ensina sobre fé, obediência e a quebra de barreiras. Sua jornada vai te inspirar a viver uma vida mais conectada com o propósito divino. A história de Cornélio não é apenas sobre o passado. É um espelho para os nossos dias, mostrando como Deus deseja alcançar a todos, sem distinção. Se você quer desvendar os segredos de uma fé que move montanhas e transforma vidas, este é o lugar certo. Não perca nenhum detalhe dessa jornada incrível. Clique no botão de inscrever-se agora e junte-se à nossa comunidade de corações abertos para Deus. Cornélio não era um judeu, ele era um centurião romano, um oficial do exército de ocupação, o que por si só já o colocava em uma posição de poder e muitas vezes de antagonismo com o povo de Israel. Mas Cornélio era diferente. Ele era um homem temente a Deus, um gentio que havia abraçado os princípios morais e espirituais do judaísmo, mesmo sem ser convertido formalmente. Sua fé era ativa, manifestada em orações constantes e em atos de generosidade inquestionável para com os pobres. A vida de Cornélio era um testemunho vivo de sua devoção. Ele não apenas acreditava em Deus, mas vivia essa fé intensamente com toda a sua família. Suas esmolas eram abundantes, suas orações incessantes. Isso nos mostra que Deus vê e valoriza cada ato de fé e amor, não importa de onde venham. Ele não se importa com títulos ou nacionalidades, mas sim com a sinceridade do coração. Em uma tarde, por volta da 9ª, Cornélio teve uma visão extraordinária. Um anjo de Deus apareceu claramente diante dele, chamando-o pelo nome. Imaginem o impacto. O anjo confirmou que suas orações e esmolas haviam subido como um memorial diante de Deus, uma prova de que sua fé e caridade não passaram despercebidas no céu. Este é um lembrete poderoso de que nossas ações de fé são vistas e lembradas por Deus. O anjo, então, deu a Cornélio uma instrução muito específica e crucial. Ele deveria enviar homens a Jope para buscar um homem chamado Simão, também conhecido como Pedro. Este Simão estava hospedado na casa de outro Simão, um curtidor perto do mar. Era um comando claro e direto, que exigia fé e obediência imediata. Cornélio não hesitou. Ele sabia que a voz de Deus devia ser seguida. Enquanto isso, em Jope, Pedro estava no telhado da casa do curtidor orando por volta do meio-dia. Ele estava com muita fome e esperava o almoço. De repente, ele teve uma visão. O céu se abriu e um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, descia até a terra. Dentro desse lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, muitos deles considerados impuros pela lei judaica. Uma voz então disse a Pedro: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro, fiel às suas tradições, respondeu que jamais havia comido algo impuro ou imundo. Mas a voz, que era de Deus, replicou: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, tentando entender o significado dessa visão tão estranha e desafiadora. Enquanto Pedro ainda meditava sobre a visão, os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa, perguntando por Simão Pedro. O Espírito Santo então falou diretamente a Pedro, dizendo-lhe para descer sem hesitar e ir com aqueles homens, pois ele os havia enviado. Essa coincidência não era aleatória, era a mão de Deus orquestrando cada detalhe, preparando o terreno para algo grandioso. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope.
Após uma longa viagem, chegaram a Cesareia. Cornélio já os esperava ansiosamente, tendo reunido toda a sua família e amigos mais próximos. A expectativa era palpável. Ao ver Pedro, Cornélio, tomado de reverência, prostrou-se a seus pés para adorá-lo. Mas Pedro o levantou, lembrando que ele era apenas um homem. Diante de todos, Pedro começou a falar, e as palavras que saíram de sua boca foram um divisor de águas. Ele declarou: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável." A visão dos animais impuros finalmente fez sentido. Deus estava mostrando que sua salvação não era exclusiva dos judeus. Pedro então compartilhou a mensagem central do Evangelho: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo. Ele falou da crucificação de Jesus e de sua ressurreição ao terceiro dia e de como ele foi manifestado como juiz dos vivos e dos mortos. Qualquer um que crê nele recebe o perdão dos pecados. E o que aconteceu a seguir foi absolutamente surpreendente. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Judeus e gentios, todos ali, começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram maravilhados, pois o dom do Espírito Santo havia sido derramado também sobre os gentios. Pedro, vendo a evidência inegável do Espírito Santo, exclamou: "Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?" E assim, ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Foi um momento histórico, a primeira vez que gentios foram oficialmente incorporados à igreja cristã, sem a necessidade de se converterem ao judaísmo primeiro. A história de Cornélio é um marco fundamental na história do cristianismo. Ela demonstrou claramente que a salvação em Cristo é para todos os povos, sem distinção de raça, cultura ou origem social. Deus não tem favoritos. Seu amor e sua graça são universais. Essa história nos desafia a olhar além das nossas próprias fronteiras e preconceitos, abraçando a diversidade do reino de Deus. O que podemos aprender com Cornélio? Primeiramente, a importância de uma fé ativa e generosa. Ele não esperou ser chamado, ele viveu sua fé diariamente. Segundo, a obediência imediata à voz de Deus, mesmo quando ela nos tira da nossa zona de conforto. Cornélio enviou seus homens sem saber o resultado, apenas confiando. Sua história nos inspira a buscar a Deus com um coração sincero. E o que aprendemos com Pedro? A necessidade de desapegar de preconceitos e tradições quando Deus nos mostra um caminho novo. A visão do lençol impuro o preparou para aceitar o que parecia inaceitável. Deus está sempre nos chamando para expandir nossa compreensão de seu amor e seu plano, abraçando a todos. É um legado de inclusão que ressoa até hoje em nossas comunidades. A história de Cornélio nos lembra que Deus está sempre procurando corações dispostos a ouvi-lo e a servi-lo, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Ele quer usar você. Que sua vida seja um memorial de orações e esmolas e que você esteja sempre pronto para romper barreiras e levar a mensagem de Cristo a todos. Qual parte da história de Cornélio mais te tocou? Compartilhe nos comentários abaixo.